Estamos aqui dando continuidade à leitura deste livro, Jesus Não é Deus, que é uma série de 20 artigos publicados no Jornal do Brasil em 1895 e de autoria do Dr. Bezerra de Menezes. Ele faz esse número de artigos, para responder a um amigo dele, católico, fervoroso, e que defende a ideia de que Jesus era Deus. Então, ele faz um levantamento extraordinário de todas as obras do Evangelho, dos Atos dos Apóstolos, de tudo, mostrando para nós a visão real das falas de Jesus, das falas dos apóstolos, e respondendo de uma certa forma a esse amigo, o Dr. Monteiro da Luz, na esperança de convencê-lo. Nós não temos essa informação, mas a gente sempre ressalta e agradece ao trabalho do pesquisador espírita Jorge Damas Martins, que, com um esforço hercúleo, resgatou na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro esse jornal dessa época, 1895, e resgatou os artigos, podendo publicar este maravilhoso livro aqui, da autoria do Dr. Bezerra de Menezes, que na época ele escrevia com o pseudônimo de Max. Então vamos lá. Hoje é o capítulo 17. Ele começa falando de Mateus e de Marcos, acordo entre si e com os apóstolos dos Atos, com os profetas na Bíblia. Passemos ao estudo de Lucas, porque ele vem estudando capítulo por capítulo, a gente vem mostrando, onde ele faz o levantamento de todas essas abordagens e essa fala, tanto de Jesus, quanto dos apóstolos, quanto dos profetas, mostrando nitidamente que Jesus fala sobre o Pai e não sobre ele em si como Deus. Mas vamos lá. No capítulo 2, versículo 11, ele diz: "E é que hoje vos nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor." Aí vai Lucas começando a trilhar o caminho dos outros evangelistas, dando a Jesus as honras de Cristo, em vez de dar-lhes as de Deus. Ora, Cristo quer dizer ungido, e jamais se confundirá o que unge com o que é ungido, sendo sempre este inferior àquele. E pois o ungido de Deus não é Deus, mas criatura de Deus, por ele glorificada e enchido de virtudes pela unção divina. No capítulo 2, versículo 40, ele diz: "Entretanto, o menino crescia e se fortificava, estando cheio de sabedoria, e a graça de Deus era com ele." Bem claro é o pensamento do evangelista, de que o menino recebia de Deus a graça, a que não seria se Deus fosse ele mesmo, pois que em tal caso teria de si mesmo a graça. No capítulo 3, versículo 16, diz: "Virá outro mais forte do que eu." Já analisamos este dizer de João e não o transcreveremos aqui, senão para mostrar que Lucas tem o mesmo pensamento dos outros evangelistas, isto é, que dá testemunho por suas palavras de que Jesus é de natureza humana. No capítulo 3, versículo 22, temos: "Tu és aquele meu filho especialmente amado." Quem lendo essas palavras não concluirá que se referem elas a um dentre outros filhos? Aquele filho especialmente amado quer evidentemente dizer que há outros não tão amados que aquele, especificado dentre os outros.
Ou o Evangelho foi escrito em linguagem para não ser entendido, ou a verdade é tal qual a denunciam aquelas palavras. Quem diz este especialmente indica rigorosamente que há outro ou outros. Ora, se há outros ou outros filhos que não são especialmente amados, estes outros não deixam por isso de ser da natureza daquele, pois que são todos filhos do mesmo Pai. E se são todos da mesma natureza, irmãos, como ser um deles Deus e os outros não? O Evangelho, amigo doutor, entendido em espírito e verdade, está acorde com a revelação espírita de que Jesus, o Cristo do Senhor, é nosso irmão, por sermos todos criados por Deus, embora seja dentre os próprios eleitos, o que mereceu ser glorificado. E nem podia deixar de haver tal concordância, pois que o Evangelho e o Espiritismo são obras do mesmo autor, Jesus Cristo. É, pois, um erro lamentável atribuir-se a Allan Kardec a doutrina espírita, como seria atribuir-se aos evangelistas a messiânica. Jesus ensinou o que a humanidade do seu tempo podia suportar. Eis o Evangelho. Jesus mandou por seus santos espíritos ensinar em nosso tempo muito mais do que aquilo, porque já podemos suportar mais. Eis o Espiritismo. São 2 edições da obra sagrada do ensino divino, dos quais a última aumentada. Quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Capítulo 4, versículo 4. Está escrito que o homem não vive somente do pão, mas de toda a palavra de Deus. Veja como o próprio Jesus se declara humano, quando podia responder ao tentador: eu sou Deus e Deus não precisa comer? Capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor pousou sobre mim, pelo que ele me consagrou com a sua unção e enviou-me a pregar o Evangelho aos pobres, a sarar os quebrantados do coração. Se o Espírito de Deus pousou sobre ele e o ungiu para pregar o Evangelho, segue-se que ele não era Deus, e sim alguém sobre quem pousou o Espírito de Deus. E não é tão claro pelas palavras: ele me consagrou com a sua unção e me enviou a pregar o Evangelho, que se confessa enviado de Deus, que precisava da força do Senhor pelo que foi ungido e que precisava de força para pregar o Evangelho. Não é claro essas palavras? Então, enviado para pregar o Evangelho não diz claramente que o Evangelho não é sua obra, mas sim obra de Deus, que ele veio pregar e não fazê-la ele mesmo. Ainda uma vez cegueira. Capítulo 9, versículo 20. Então lhes disse Jesus: e vós que disseis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Cristo de Deus. Categórico. Pedro disse e Jesus confirmou: como então querer-se que o Cristo de Deus seja Deus? No capítulo 9, versículo 26, porque se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e santos anjos. Há aqui bem distintas 2 posições com 2 majestades, a do Filho do Homem e a de Deus Pai. Como isto, se 2 pessoas são só Deus? Evidentemente, só encontra este texto uma explicação satisfatória na doutrina espírita ou revelação espírita. Por esta, o Filho do Homem recebeu de Deus, nosso Pai, seu Pai e nosso Pai, plenos poderes, ou, em linguagem rasteira,
poderes em causa própria para governar a terra. É, pois, aquele rei cujo reino não terá fim, e é, no sentido restrito, o nosso Deus, que está tão próximo do Deus Uno em pessoa e natureza, quanto está acima de toda a humanidade terrestre e até dos próprios santos. Ora, o nosso Rei e nosso Senhor tem a sua majestade e baixará com ela e com a do Pai no dia do juízo, porque Ele é Senhor e vem em nome de Deus. Ele é o ensino espírita e este é de princípio ao fim o ensino de Lucas, que nenhuma vez apresenta Jesus como Deus. Tá aí, gente. Vamos para a próxima.